área, não é que ela é nova, ela já é há alguns anos sendo trabalhadas com outros nomes. Muitas vezes aquele que quer chegar à área, quer se aproximar, vindo da área de computação, de tecnologia, da informática, lembrando que computação e informática são áreas diferentes, se aproximando, e o pessoal da saúde é um grande ponto-chave. Como é que a gente fala para um público tão diferente sobre ciência de dados na área de saúde? Lembrando que o pessoal de saúde vai desde a medicina, enfermagem, farmácia, biomedicina e vários outros cursos. Eu acho que esse que é um ponto-chave, é como fazer um discurso popular, abrangente, para perfis tão diferentes. Então, acho que é o nosso grande desafio, que a gente tenta fazer lá na Escola Paulista de Medicina. Eu tenho aqui os 15 minutos de fama, então eu vou tentar apresentar para vocês poucas informações, mas eu quero imbuí-los dessas informações para que, de alguma forma, ao final aí dos 15 minutos, vocês tenham esses conceitos, 2 ou 3 conceitos mais claros. E aí, com isso, entender quais são os passos que cada um de vocês devem produzir, devem dar, para que a gente consiga chegar no intento, que é ou trabalhar com análise de dados, aí o exemplo que o Jorge deu, né, trabalhando com essa análise dos dados, ou a engenharia de dados, quer dizer, construção de todo um arcabouço, data lakers, etc., para poder trabalhar, né, com os dados para o analista, ou mesmo o cientista de dados, por exemplo, que é a pessoa responsável pela construção, pela modelagem de todo o sistema. Esses são alguns exemplos de perfis de profissionais de dados, que não é especificamente da saúde. Então, existem esses profissionais de ciência de dados em várias outras áreas. Eu destaco aqui no Brasil a área financeira. Por quê? Porque ela começou a trabalhar com ciência de dados há mais de 25, 30 anos, criou os primeiros grupos, vamos dizer assim, importantes da área de ciência de dados, só claro, para a área financeira. Inclusive, nos últimos anos, vários dos hospitais de referência do nosso país, na construção das equipes de ciência de dados, eles foram lá na área financeira e trouxeram os profissionais. Então, boa parte hoje dos profissionais, dos CDOs, que são os chefs data office, vem da área financeira, e eles tentam, é claro, se adaptar às rotinas e processos hospitalares e da questão de todo o planejamento e jornada do paciente, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho lá agora uns 12 minutos, eu só tenho 2 slides para mostrar para vocês, e em cima deles eu quero passar esse discurso aí, ó. Vamos lá, então. Você já deve estar vendo aí o primeiro slide. E eu queria que vocês pudessem entender, claro, todos os termos são em inglês, porque inglês é a língua universal da tecnologia. É a língua universal da área de computação, da informática, e é natural que todos os termos-chave estejam nessa língua. Então, Health Data Science é o primeiro termo que eu quero trazer para vocês, como tem também, é claro, a questão do Health Analytics. Então, é o que eu coloquei para que vocês pudessem ler rapidinho e compreender o que eu vou falar nesse nosso tempinho aí. O que acontece? Primeiro ponto, quando os alunos vêm conversar comigo sobre ciência de dados em saúde, né? A tradução de Health Data Science é ciência de dados em saúde, mas coincidência, é pura coincidência. Ciência de dados na área de saúde é amplo, tem vários processos e arcabouços, sub-áreas e etc. Só que o termo-chave Health Data Science foi cunhado lá nos Estados Unidos há uns 20 anos atrás, mas começou a ganhar força nos últimos 10 anos, principalmente porque mexe com dados do paciente, dados fisiológicos, biológicos e de comportamento. Só que o termo que foi colocado é Health Data Science. Então, quando você está lendo ou vendo uma informação da fisiologia do paciente, seja uma medição, uma frequência cardíaca do paciente, seja um dado um dado clínico de algum tipo de exame que ele fez, nós estamos falando de Health Data Science. E é isso que é muito importante. Por quê? Porque a evolução, principalmente dos principais artigos científicos da área, e assim por diante, e inclusive, né, popularmente, utiliza-se ferramentas de inteligência artificial para poder tratar alguns desses dados, ficou mais popular.
Então, olha, eu tenho ferramentas de inteligência artificial e assim por diante, como todo mundo comenta aí, boa parte das empresas falam. É importante mostrar que esse é o caminho, essa é a ferramenta, é o meio e não o fim. O fim sempre são as patologias, sempre são as questões de saúde que precisam ser respondidas. Então, muitas vezes, os alunos vêm com essa dificuldade de confundir meio com fim, ferramenta com realmente o desfecho. Então, tem aí, ó, Health Data Science e o tal do Health Analytics, professor. Health Analytics é o termo utilizado para dados também da área de saúde, mas hospitalares, epidemiológicos. Então, são dados que não estão ligados diretamente ao paciente, mas sim aos processos do cuidado do paciente, da gestão da saúde e assim por diante. Health Analytics, ele é muito antigo, desde a década de 70 se faz aqui no Brasil, e olha que interessante, vem do BI, Business Intelligence, é um termo, inclusive, que hoje em dia já não está usual, o pessoal já utiliza mais BA, Business Analytics, ok? Então, quando você vai lá fazer um curso de pós-graduação em Big Data e BI ou BA, né, já fica mais popular, e lembrando que são ferramentas que podem ser utilizadas para várias áreas. Então, Health Analytics são sempre dados voltados a essa questão da gestão. Vou dar um exemplo ali, você quer identificar informações vindo do estoque, da utilização do estoque de hospital, de quantos leitos estão sendo ocupados em tal dia, tais horários, etc. Então, isso são informações que o BI, ou o tal do BA atual, utilizam. Então, esse é um ponto-chave, Health Data Science e Health Analytics. Todos são ciência de dados para a saúde, na área da saúde. Enfim, são todos esses processos. E o que eles têm em comum? Eles têm em comum algo que eu acho que é muito importante, mas passa despercebido. Eles usam os Data Analytics. São técnicas, eu chamo de, nas atividades lá, eu chamo de 4 cavaleiros do Analytics. Por quê? Porque cada um é utilizado para responder um tipo de pergunta. Eu acho que isso aí é que eu quero agora destacar para vocês. Eu vou aqui passar, é esse daí. Eu quero que vocês guardem essa telinha aí. Estou concorrendo hoje com a novela das 7, mas vamos lá. Aqui vocês vão ter essa informação. Eu quero que vocês guardem esses 4 tipos de analíticos, né? Ou data analytics, para que cada um responda um tipo de pergunta. Então, a primeira pergunta, que foi a mais popular, como eu falei para vocês, há 20, 30 anos já existe na área de saúde, oriundos do BI, é o que aconteceu. Então, quando eu tento responder, busco responder perguntas de o que aconteceu, eu uso o analítico descritivo. Então, o analítico descritivo é um conjunto também de informações, de dados, de técnicas e ferramentas, baseado no framework de BI, né? Quem se interessa pelo assunto vai procurar na internet, tem várias videoaulas, etc., que falam sobre o tal do framework, como é que se usa ali toda a parte de fontes, ETLs, Data Warehouse, o LAPS e visualização, termos muito diferentes de uma visão que alguém que vem da área de saúde. Então, veja o nosso trabalho, buscar trabalhar, traduzir isso para profissionais de saúde. Para o pessoal da computação fica mais fácil. Só que qual é a dificuldade do pessoal da computação, da informática? É quando eles têm que trabalhar dados, principalmente Health Data Science, onde a necessidade é entendimento e interpretação que vem de um profissional de saúde, muitas vezes um médico, um enfermeiro e assim por diante. Então, aí está a dificuldade. Hoje, eu sempre comento que se trabalha a 4 mãos, né? Tendo o profissional de saúde e o profissional do analítico junto, para poder andar junto esse processo. Então, quando você monta um time de data science dentro de uma área de saúde, seja uma empresa, um hospital, eles normalmente são compostos por perfis vindo tanto da saúde quanto vindo da área de exatas. Inclusive o pessoal da bioestatística, estatística, matemática, física e assim por diante. Então, primeiro dos cavaleiros do analítico é o que aconteceu. É descrever o que aconteceu significa o passado. Os dados já estão lá no banco de dados, nas informações já estão ali armazenados, e eu quero entender o que acontece com essas informações. E aí eu uso um determinado tipo de técnica para fazer isso. Posteriormente, eu sempre comento, quando a gente fala do
o que aconteceu, normalmente já vem a segunda pergunta. Mas, ô, professor, se isso acontece, é por quê? Por que que isso acontece? Então, aí nós já estamos falando de um segundo tipo de analíticos, que é o de diagnóstico. Óbvio que o pessoal da área de saúde não gosta muito desse termo diagnóstico, porque diagnóstico, normalmente, sem dúvida, é o médico na área de saúde, né? É o médico, por exemplo, que dá o diagnóstico naquele quadro clínico. Mas veja, esse tipo de algoritmo, ele trabalha o porquê das coisas. Então, o que aconteceu, ok, você vai no banco de dados, faz a sua interpretação, retira as informações. Muitas vezes os dados são simples, como, por exemplo, qual dia da semana eu tenho mais internação por pneumonia? Isso é muito simples. Eu até brinco que o estagiário lá do hospital consegue ir no banco de dados, dar um select, retirar a informação e apresentar essa informação, seja no formato gráfico, seja no formato visual, 3D, mais atrativo, não importa. O dado já está lá e muitas vezes é simples essa conexão. O porquê aconteceu, não. O porquê aconteceu, muitas vezes você precisa ir em outras bases de dados, identificar naquele momento. Vou dar um exemplo aí falando da internação. Será que naquele momento era um ambiente, era um período muito frio, era um período endêmico, onde tinha ali outros tipos de doenças envolvidas? Então, você vai em outras bases de dados, por exemplo, não só do hospital, para poder recuperar essas informações e compreender o porquê. Então, veja, é mais sofisticado. Vocês podem até, eu faço uma analogia muito simples, né? Quando você era mais jovem e a sua mãe te perguntava, filho, onde você vai? Eu vou na casa do meu colega, o Frederico. Aí vem a pergunta, mas por que você vai lá? O que você vai fazer lá? Não é mais difícil responder para sua mãe a justificativa do porquê que você está indo lá na casa do Frederico? Mesma coisa. O que aconteceu, muitas vezes as perguntas, as respostas são mais rápidas, mas o porquê aconteceu é a coisa mais complicada. Isso tudo do passado. Isso tudo é uma retrospectiva do passado para que possa compor as ações. E otimização, que é esse quadro amarelo que vocês estão vendo aí, tem outros dois analíticos, o preditivo e o prescritivo. Esses, sim, você precisa, sem dúvida, dos algoritmos de aprendizado de máquina, né? O machine learning, onde você aplica a inteligência computacional, mais popularmente conhecido como IA, inteligência artificial. Então, o que acontece? Ali você precisa prever, você precisa identificar o que aconteceu, por que aconteceu, e muitas vezes você precisa predizer uma situação. E aí, para que você possa predizer com propriedade, possa predizer com assertividade, você lança a mão, né? Você utiliza esse conjunto de algoritmos inteligentes para poder realizar isso. E imagine, então, o prescritivo, que é mediante você entender o que vai acontecer, o que eu posso prescrever para que o desfecho clínico seja mais positivo, seja de alguma forma salutar e resolva o problema da jornada do paciente. Então, vejam, eu quis explicar isso para vocês, porque o tema do nosso debate hoje é inteligência de dados, educação e qualidade assistencial. Bom, a educação, ela precisa, então, direcionar cada perfil, quando eles vêm, para que a gente consiga compreender o que realmente é importante dentro dos processos. Então, eu acredito que, mediante o profissional saiba quais as perguntas ele quer fazer, isso vai fazer com que a gente tenha uma necessidade de identificação do perfil. Então, vejam, na parte de educação, conforme o tipo de pergunta você vai responder, um conjunto de ferramentas você vai poder utilizar, tá bem? Então, isso é o processo de inteligência de dados e ele, sem dúvida, vai aprimorar o processo de qualidade dos dados. Era isso aí que eu queria falar para vocês. Não sei se atendi aí os desejos ali do Thiago, quando ele comentou, né, da gente falar sobre esses temas, mas era essa visão que eu queria dar para vocês. Então, depende da pergunta que vocês querem responder, o tipo de técnica e de habilidade que você vai ter que ter para poder chegar lá. É isso, pessoal.